Fala galera, tudo bem? Aqui é o Jonathan e estou aqui no mais um vídeo para falar sobre a 14ª rodada, mas agora sobre os dois jogos de quinta-feira. E vamos começar a falar sobre o Atlético Paranaense e o Ceará. O Atlético Paranaense tinha quase tudo para ganhar esse jogo, com o time quase completo, faltando só o seu principal jogador, que é o Santos, o goleiro. Então, isso fez falta porque é um líder, o Santos é um líder no grupo, o cara que ganhou a Copa do Brasil, o Sul-Americano, ele é um líder. Mas além disso, o Atlético Paranaense estava com o time completo. O Ceará, por incrível que pareça, está mostrando muito futebol. O Ceará é um time que, comparado aos últimos campeões brasileiros e aqueles que ficaram em cima da tabela, é um time não tão forte assim. E o Ceará tem mostrado que não é só dinheiro que luta por futebol, e sim raça. O Ceará está de parabéns pelo jogo. Foi um jogo 0-0 com mais posse do Atlético Paranaense por ser o mandante e com poucos chutes ao gol. Tendo quatro chutes ao gol do Ceará e apenas um do Atlético Paranaense, para vocês verem como, no meu ponto de vista, o Atlético Paranaense foi fraco, podendo sim, na minha concepção, ter jogado um bom jogo, não cai não, ter jogado um bom jogo, mas não fez isso e, consequentemente, não fez uma boa partida e não fez os 3 pontos. O Atlético Paranaense, nesse início do brasileiro, início já 14 jogos, mas não tem feito boas partidas, e nisso esse empate para o jogo saiu um bom resultado para o Atlético Paranaense, por incrível que pareça. O Atlético Paranaense está na 12ª colocação, enquanto o Ceará, que para mim poderia ter ganho o jogo, está na 14ª. Agora vamos falar sobre o Inter avassalador, que ganha todos os jogos menos o Grenal. É uma piada, galera. O Inter é um time grandíssimo e vai brigar com certeza pelo título, ao contrário do que eu disse no último vídeo. Disse que o Inter não tem chances assim de ter garra para disputar o título, como o Flamengo e o Atlético Paranaense tem, mas eu acho que tem sim. Pelo jogo que eu vi hoje, temos que dar muito mérito ao Inter por ter contratado o ex-Ceará, Thiago Galhardo. A bola cai no pé dele, é gol. Ele tá com uma sorte não, o cara joga muito, mas claro que o futebol conta com sorte sim, e ele tá voando, cara, tá voando. E se o Inter continuar assim, vai longe no brasileiro. Espero que vá, porque o brasileiro precisa de competição, precisa de times que brigam por títulos. O Grêmio está na 2ª colocação com um jogo a mais do que o Flamengo e o Atlético Mineiro, que é o líder, o atual líder. O Inter está na 2ª colocação, como eu disse. E sobre o jogo, o Inter teve mais posse de bola, mas menos chutes. Nos chutes a gol teve mais, mas chutes total teve apenas 8 contra o Bragantino. Ô Maurício Barbieri, não faz isso não, Maurício Barbieri. Não faz isso não, você tá acabando com o futebolzinho do Bragantino, já que não tá tendo uma boa oportunidade o Bragantino esse ano. Mas o Bragantino fez um péssimo jogo. Eu acho que sentiu falta do Lucas Evangelista, que está com Covid-19, que é um baita jogador. Alejandro, que é um baita jogador para mim, no meu ponto de vista, ex-Atlético Mineiro, não fez um bom jogo, não criou tantas oportunidades. O Tubarão não criou tantas oportunidades assim. E o Claudinho, que para mim é o melhor jogador do Bragantino, para mim foi o pior jogador. E como eu disse no último vídeo, em um vídeo, que o William Potker é um baita jogador e deveria sim ser testado e ser titular, para mim foi o melhor jogador junto com o Thiago Galhardo, né, nesse jogo. O Inter aproveitou os momentos certos, não finalizou tanto, como eu disse, o futebol brasileiro é fraquíssimo no contexto de finalizar, mas o Inter teve sua finalização certeira com 2 gols de cabeça do Thiago Galhardo. Então acho que o Inter
por mais que tenha menos chutes, ele jogou mais e mereceu essa vitória. E vamos dar o crédito total para o Thiago Galhardo e para o William Potker, que, como eu disse em um vídeo, o William Potker é um bom jogador. Ele deveria sim ser testado como titular. E também vamos enaltecer o Edenilson, que pode ser negociado, mas ele é exemplar no time do Inter. E se eu fosse a diretoria do Internacional, não venderia o Edenilson por ele ser um jogador que está ali para dar apoio para a equipe, mesmo jogando mal ou fazendo gols, ajudando a equipe, jogando muito bem. E no caso, hoje ele jogou muito bem, como a total equipe do Inter jogou bem. Falando também sobre o Vasco um pouquinho, que vai enfrentar o Flamengo, o Ramon foi demitido. Para mim foi uma decisão injusta, porque o Vasco vem sim de algumas derrotas, porém o Vasco precisa de tempo, porque não tem um elenco tão favorável assim. Então essa demissão do Ramon foi injusta no meu ponto de vista. Claro que injusta no sentido que ele deveria ter mais tempo para ajustar mais a equipe, como fez no início do campeonato. E tem alguns técnicos livres no mercado, como o Dorival Júnior, Felipão, o Abel Braga, que já treinou o Vasco esse ano. Então o Vasco está aí em busca de um novo técnico. Aí eu vou falar um pouquinho agora sobre os próximos jogos, que vão ser jogos bastante acirrados, que vai definir bastante o Campeonato Brasileiro. E no caso, sábado vai ter Flamengo e Vasco, o jogo vai acontecer em São Januário. Coritiba e Fortaleza, o jogo vai ser no Couto Pereira. Palmeiras e São Paulo vai ser no Allianz Parque. Atlético Mineiro e Goiás provavelmente ou vai ser na Independência ou no Mineirão. Acho que o Atlético Mineiro está jogando no Mineirão. Fluminense e Bahia, o jogo vai ser no domingo, vai ser no Maracanã. Santos e Grêmio, provavelmente o jogo vai ser na Vila, vai ser o mando de campo do Santos. Sport e Recife, o jogo vai ser na Casa do Esporte, lá em Pernambuco. O Atlético Goianiense e Bragantino vai ser um jogo para mim que vai definir algumas coisas, né? O Atlético Goianiense precisando da vitória, porque veio de uma derrota de 3-0 para São Paulo. E o Bragantino, que tem um timaço e não está conseguindo encaixar esse time, precisando ainda mais da vitória. O jogo vai ser no domingo lá em Goiânia. Ceará e Corinthians. O Corinthians vai enfrentar o Ceará lá no Ceará. Internacional e Atlético Paranaense, para mim pode ser um dos melhores jogos deste campeonato, por ser dois times que têm rivalidade, né, por terem se enfrentado na última final da Copa do Brasil. E eu acho que vai ser um jogaço também no domingo às 8h30. Para mim, vamos dar mais destaque nos clássicos, né? Flamengo e Vasco e Palmeiras e São Paulo. Por mais que os últimos clássicos não tenham sido isso tudo, mas vamos dar um destaque, uma estrela amarela para esses dois jogos que podem alegrar a gente aí, porque a gente precisa de futebol, né? Mas é bom ter jogo bom, porque tá meio complicado ver alguns jogos assim. Então, galera, obrigado por vocês verem esse vídeo. Foi um vídeo até curto, por ter só apenas dois jogos nessa quinta de futebol brasileiro. E espero que vocês curtem e compartilhem esse vídeo e comentem aqui embaixo as opiniões de vocês, que isso é muito importante. Muito obrigado, galera.